Oi, lobinhos e lobinhas! Hoje eu quero mostrar para vocês o que, na minha opinião, são 5 fundos imobiliários excelentes que custam até R$ 10 e você pode encaixar na sua carteira. Se tiver algum slot sobrando ali, se tiver algum fundo imobiliário que você pode encaixar, eu acho que essas são excelentes opções para vocês. Todos eles são excelentes fundos de boas gestoras, eles rendem bastante, todos rendem mais que 10% ao ano e todos eles custam menos que R$ 10. Fora que eles possuem muita liquidez, e isso é bastante importante porque isso acaba sendo uma proteção para quem quer comprar. Enfim, você consegue se desfazer caso você queira das suas cotinhas. São 5 opções, vou mostrar para vocês já. O primeiro deles é o VGHF11, sem dúvida nenhuma ele é um excelente fundo, bastante conhecido, eu continuo comprando ele também. Ele atualmente, a cotinha dele custa R$ 9,51, o dividend yield de 13,35. A liquidez é bastante alta, R$ 3.291.000 diariamente. É uma excelente liquidez. Todos os 5 fundos imobiliários dessa listinha, eles estão em preços acessíveis, preços que fazem sentido ainda comprá-los. O preço teto deles é um pouco maior, todos valem muito a pena ter na carteira se fizer sentido para vocês. O PVP dele é 1,02, o valor patrimonial é 9,30. Ele está sendo comercializado a um pouquinho mais caro do que ele realmente vale, mas ele é um fundo que entrega bastante resultado. O último dividendo foi de 10 centavos. Quando a gente olha um histórico aqui, vou pegar de 5 anos e vou agrupar por ano. Em 2021 ele entregou R$ 1,23, em 22 R$ 1,47 e esse ano 99 centavos. Ele não vai passar 2022, foi um ano excelente, mas ele vai com certeza passar o ano de 2021, faltam mais 3 pagamentos. Legal, quando a gente olha a questão do portfólio desse FII, ele é um FII híbrido, porque ele investe em outros fundos imobiliários, ele também compra cotinhas de outros fundos imobiliários. Isso já é interessante porque é uma proteção para ele na questão do portfólio dele, além do que ele tem diversos CRIs. A quantidade de CRIs dele é bastante alta, são mais de 30. A questão de fundos imobiliários são bastante altos também, é mais de 40. É uma boa diversificação e isso é muito importante, porque diversificação é quase sinônimo ali de segurança. Quanto maior diversificado os fundos imobiliários são, eles não vão depender de um único lugar, de um único inquilino, de um único investimento. Fundos imobiliários que têm pouco inquilino, ou um ou dois, poucos imóveis, você tem que ficar longe, porque o risco é muito alto. Não vale a pena o risco, o retorno não vai ser alto para valer a pena. O patrimônio dele está na casa dos 876 milhões. Ele, olha, de 2021, ele vai fazer 3 anos ano que vem. Quando a gente olha na questão de alavancagem, 0,25, muito baixo. Esse é um fundo bastante interessante, eu continuo comprando ele. O próximo, pessoal, é o CPTS11, o valor atual 7,92. Dividend yield de 11,09. Quando a gente olha o PVP dele, está com 11% de desconto. O valor patrimonial, um valor justo seria de 8,88. A liquidez dele é absurda, 11.634.000 diariamente. O último rendimento dele foi de 0,5 centavos. Lembrando que esse fundo imobiliário ele teve um desdobramento há poucos meses atrás. E por isso ele sai, quando a gente olha o valor da cota dele aqui, ele sai desses 88 e caiu para R$ 8 e agora ele está 7 e pouquinho. Isso aqui aconteceu por conta do desdobramento. A gente olha o rendimento dele, é bastante alto ainda. Ele é um fundo imobiliário muito interessante, porque ele era um fundo imobiliário caro. Agora ele se tornou acessível para a maior parte das pessoas. E isso é bastante bom, porque a gente consegue ter acesso a esses investimentos pagando pouco. A gente prefere, é normal que as pessoas prefiram arriscar pouco dinheiro do que muito dinheiro. É lógico. Nesse caso não é diferente. Você consegue comprar, por exemplo, fundos imobiliários. Quando você pensa em fundos imobiliários em cotas de base 10, você pensa em investir pouco, porque você está começando, você quer criar um patrimônio. Quando você for aumentando seus dividendos, for aumentando seus aportes, você vai ter acesso a outros fundos imobiliários que são mais caros e talvez até mais seguros, mas não deixam, esses aqui não deixam de ser ruins de maneira nenhuma. Legal. Vamos ver a questão dos portfólios desse carinha aqui. Ele também é um fundo imobiliário de papel. Ele é um híbrido, na verdade. Ele também investe em outros fundos imobiliários. E são diversos, a carteira dele é muito diversificada, são mais de 60 fundos imobiliários que ele possui na carteira dele. Quando a gente olha
até os segmentos, olha o quão diversificado é. 33% do patrimônio dele está em fundos imobiliários. Pô, isso é bastante legal e é muito diversificado. Essa diversificação, como eu disse, é muito importante. E ele também tem CRIs, os fundos imobiliários de papel, eles emprestam dinheiro ali, eles compram esses CRIs para ter um retorno. E os CRIs é simplesmente investimento em imóveis através desses papéis, que a gente chama de CRIs. Esses papéis, eles entregam um retorno para o fundo imobiliário, porque ele está emprestando dinheiro para os caras. Então ele empresta dinheiro, ele quer um retorno, ele vai ter alguma taxa ali envolvida, que é assim que funciona esse negócio. Você empresta dinheiro, você vai ter o seu dinheiro de volta, mais uma taxa, mais um retorno. Seja o IPCA, que é a inflação, seja o IGPM, não importa. Você sempre vai ter um retorno que é acima do que você emprestou, senão não faz sentido você emprestar dinheiro. Legal, e aqui quando a gente olha CRIs, são mais de 50. É uma diversificação muito boa. Quando a gente olha até aqui, nesse outro site, o patrimônio dele já está na casa dos quase 3 bilhões. Ele está na posição 9 de 109 FIIs no IFIX. Ele é um fundo imobiliário que ele vai fazer 10 anos ano que vem. Ele é um fundo imobiliário muito interessante. Eu gosto bastante dele. Quando a gente olha, a alavancagem é de quase 20%. O patrimônio dele é muito alto, faz todo sentido. E vamos para o próximo. O próximo é um queridinho, acho que de muitos, sem dúvida nenhuma. Eu continuo comprando o GALG11. O valor dele é de 9,26. Dividendo de 10,66. Quando a gente olha o valor patrimonial, 9,14 e o PVP 1,01. O que significa isso? Que ele está sendo comercializado quase num valor justo. Mas faz muito sentido, porque ele é um fundo imobiliário que entrega bastante resultado. Quando a gente olha a liquidez dele, vai chegar no 1 milhão talvez esse ano, mas é de 960 mil reais diariamente. Pô, Diego, a liquidez dele não é tão grande quanto dos outros. Não é. Ele é um fundo imobiliário logístico de base 10. Pesquisa aí e vê quantos você vai conseguir achar nesse valor aqui. Isso vai mostrar para você o quão raro é esse tipo de fundo imobiliário logístico barato de base 10. O último rendimento foi de 8 centavos, fora que o GALG11, a gente vem acompanhando ele durante o ano inteiro, basicamente, a gente viu os recordes que ele vem batendo. Ele vem batendo recordes de quantidade de novos cotistas, ele vem batendo recorde na quantidade de aumento de liquidez. Ele é um fundo imobiliário que a gestora está fazendo um excelente trabalho. Quando a gente olha até os dividendos, em 2022 ele entregou 98 centavos, em 2023 74 centavos. Quando a gente olha o portfólio do GALG11, hoje é composto por 5 imóveis. Ele possui uma alavancagem que foi para construção de 3, construção e compra de 3, são em diferentes estados. Diversificação é sinônimo de proteção. Quando a gente olha nesse outro site, ele tem um patrimônio ali estimado de 525 milhões. Ele é de outubro de 2020, ano que vem ele vai fazer 4 anos. Quando a gente olha, a alavancagem não vai estar atualizada, não é esse número, mas ele possui uma alavancagem um pouco alta por conta da aquisição desses 3 imóveis. Na questão da vacância e inadimplência, são zerados, isso é bastante interessante, isso é o que a gente gosta. Como eu disse ali, são 4 estados distintos. E o próximo, pessoal, VGIR11, 9,71, o valor da cota, dividendo yield de 15,24. Esse carinha aqui, ele é da mesma gestora que o VGHF11, da Valora. E ela consegue fazer um excelente trabalho com os dois. O PVP dele, 1,01. Significa que ele está sendo comercializado num ótimo preço ali, dá para comprar tranquilamente. Liquidez, mais de 4 milhões e meio, muito alto. O último rendimento foi de 12 centavos. Quando a gente olha até os últimos 5 anos, aqui a gente agrupa ele, em 20 a gente sabe o que aconteceu. Enorme crise, 21 recuperou um pouco, 22 já foi excelente, R$1,46. Em 22, em 23, R$1,22. Provavelmente ele vai se aproximar muito perto de, se ele entregar 12 centavos nos próximos 3 meses, ele passa 2022 tranquilamente. Quando a gente olha o portfólio do VGIR, ele é basicamente composto por CRIs, e são diversos, são mais de 40. Ele é um fundo imobiliário que ele faz parte do IFIX também, ele está na posição 46, o patrimônio dele está quase de 1 bilhão, ele é de 2018, então ele já tem algum tempo ali de mercado. A Valora, ela tem outros fundos imobiliários, ela tem o VGHF11, o VGIR11, tem outros, ela já está nesse ramo há alguns anos, e ela hoje consegue demonstrar que vem entregando resultados constantemente há muito tempo com diversos fundos imobiliários.
Se isso não é um motivo para você confiar no trabalho deles, é complicado, mas eles valem a pena dar esse voto de confiança. Quando a gente olha, ele não tem alavancagem, ele é um fundo basicamente de CRIs. E o próximo e último, e não menos importante, mas mais diversificado entre todos eles, é o Rura 11. Eu gosto bastante dele. Ele é administrado pela Asset do Itaú, ele está entregando 13,68 nos últimos 12 meses, o valor da cota, R$10,67. Quando a gente olha aqui, ele está com PVP um pouco acima, mas faz todo sentido ainda. Ele possui uma liquidez bastante alta, de mais de 2.400.000. O último rendimento dele foi de 12 centavos. Quando a gente olha aqui um agrupado dos últimos 2 anos, em 2022 ele entregou R$1,05. Em 23 ele já passou isso, R$1,07. Provavelmente aqui não teve todos os meses, tá? Então ele nasceu em 22, mas não teve todos os meses. Ele nasceu, por exemplo, em fevereiro ou março. Bom, a gente vai ver já já, ó. Em março. Legal, quando a gente olha esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário, para quem não sabe, agro. Fundos imobiliários agros, eles têm, em vez do CRI, eles têm o CRA, que são imóveis do agronegócio, basicamente. Então é um papel que eles compram para conseguir um dinheiro de volta. Ou seja, eles estão emprestando dinheiro para o agronegócio. Sejam para fazendas, sejam para usinas, não importa. Esses CRAs, eles têm uma garantia atrelada, que são esses imóveis. Então, se o dono ali não paga o valor mensalmente, as garantias serão acionadas e ele acaba adquirindo, pegando esses imóveis para ele, fazendo leilão no caso, porque ele não vai ficar com o imóvel. Enfim, ele é um fundo imobiliário de 22, como a gente viu, o patrimônio dele é de 1,6 bilhões, é bastante alto. Quando a gente olha na questão da alavancagem, ele não possui, ele é um fundo imobiliário bastante interessante, porque ele tem uma diversificação muito grande de CRAs. Por isso que ele tem uma proteção interna dentro dele. E pessoal, são esses os 5 fundos imobiliários de base 10 que eles podem ser encaixados na sua carteira tranquilamente. São fundos imobiliários com bastante resultado bom e eles com certeza tem muita confiança do mercado. Deixe seu like, isso me ajuda muito, se inscreve no canal, a gente vai se vendo, a gente vai continuar analisando todos os fundos imobiliários interessantes, os relevantes, porque nem todos fazem sentido. Eu já até fiz um vídeo aqui mostrando alguns fundos imobiliários para você ficar longe. Eu vou fazer outros vídeos desses, porque tem muitos fundos imobiliários que você tem que ficar longe, porque o risco não vale a pena. Eu agradeço a companhia de todos, deixa seu like, se inscreve nesse canal, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!